Hoje nós vamos ministrar um pouco em cima desse tema, que é o lema do nosso ano de 2022, que é: eu edificarei a minha igreja. Como disse Jesus aqui em Mateus 16, 18, não é o pastor Lima, não é uma instituição, foi o próprio Jesus quem disse: eu instituirei a minha igreja, edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Ou seja, ninguém poderá deter a igreja do Senhor. Essa é uma obra extraordinária de Deus, e nós fazemos parte disso, amém? Isso é muito maravilhoso. Então vamos iniciar aqui. Quero fazer uma oração. Pai, eu te agradeço pela tua presença nesse lugar, nos dá sabedoria, revelação e graça, e que cada pessoa possa receber a devida orientação que o Senhor tem para cada um deles, cada um de nós nessa noite, em nome de Jesus, amém. Igreja, no grego, era eclésia. Esse nome foi emprestado, ou foi adaptado de eclésia para igreja. Havia 3 tipos de organização, nós podemos dizer, religiosa em Israel na época de Jesus. Havia o templo, a sinagoga e a eclésia. Eclésia, no grego, é Assembleia de Cidadãos Livres. Fazia menção não a um prédio, não a uma instituição, mas um grupo de pessoas aliançadas com Deus. Era uma nova aliança de Deus com o povo. E então, os cristãos depois emprestaram esse nome, adaptaram, e depois, mais tarde, foi traduzindo para a igreja. E essas 3 instituições que aconteciam ao mesmo tempo em Israel: o templo, era o templo que Salomão tinha construído, depois tinha sido restaurado por Herodes, e também a sinagoga, que era a instituição dos judeus, que eram todos dois, compunham de um templo físico, um prédio. Mas a eclésia não tinha um prédio, não tinha nada a ver com prédio. Quando eles falavam a eclésia, era um grupo de pessoas no meio da comunidade de Israel que estavam aliançadas com Jesus, e elas se encontravam em qualquer parte, em qualquer lugar. Era um povo dentro do povo. Mais tarde também eles passaram a adotar o nome de igreja, e aí começou a relacionar também com o templo. Hoje a gente diz assim: eu vi uma igreja em tal lugar. Quando você vai de Santarém para Manaus, ou Manaus para Santarém de barco, o que você mais vê na beira daquele rio é igrejas da paz. Aí você fala assim: eu vi um monte de igreja. E como você sabe que era uma igreja? Porque era um prédiozinho com uma cruz na frente ou um nome igreja. Mas na verdade você não viu igreja, você viu um prédio. Porque igreja somos nós. Isso aqui é a nossa casa, onde a igreja se reúne. Então, quando Jesus mencionou: eu edificarei a minha igreja, ele não estava falando de um prédio, de uma instituição com CNPJ. Ele estava falando de uma aliança, de um povo que passou a viver por ele e para ele. Ele estava falando: eu edificarei minha igreja. Essa palavra, na verdade, ele falou para o apóstolo Pedro, quando um dia ele perguntou para os seus discípulos: quem as pessoas dizem que eu sou? E eles responderam lá: uns dizem que tu é Elias, outros acham que você é João Batista, que ressuscitou dos mortos, outros acham que você é um profeta. E ele disse: e vocês? Quem vocês dizem que eu sou? E Pedro, inspirado pelo Espírito Santo, disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E na hora Jesus disse para ele: bem-aventurado és tu, Simão Bar-Jonas, quer dizer, filho de Jonas, porque não foi carne nem sangue que te revelou. Ou seja, você não aprendeu isso com ninguém, não foi a teologia que te ensinou isso, você não ouviu isso de nenhuma outra pessoa. Foi meu Pai que está no céu que te revelou isso. E eu também te digo: tu és Pedro, e sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja. Que pedra ele estava falando? Alguns pensam que era Pedro, mas não. Ele estava falando em cima dessa revelação que você teve, Pedro. Tu és Pedro, e sobre esta pedra, sobre esta revelação que você teve, de que Jesus é o Cristo. Porque, irmãos, naquela época o mundo estava vivendo em profundas trevas. Desde a antiguidade, desde que o povo saiu do Egito, sempre o povo de Israel se desviou.
Por várias vezes eles foram levados para o cativeiro como punição pelo seu pecado. Eles se misturaram com os idólatras, eles praticavam idolatria dentro de Israel. Daí Deus punia, levou eles para o cativeiro. E esse período que Jesus nasceu foi naquele período de 430 anos entre o Antigo e o Novo Testamento. Um período chamado de período das trevas, quando não havia profeta profetizando, quando não havia, a religião estava paralisada. A Bíblia diz que cada um fazia o que bem entendia da vida. Eram profundas trevas. E foi nesse tempo, aproximadamente 3.000 anos, 2.500 a 3.000 anos depois de Adão, foi nesse tempo que Deus resolveu enviar o seu Filho, Salvador do mundo, aquele que ele havia prometido desde o Gênesis. Ele disse: Adão pecou, foi expulso do jardim, a terra foi amaldiçoada, todo mundo está afastado de Deus, mas um dia eu vou mandar um Salvador. E o povo de Israel, aqueles mais ortodoxos, mais centrados, aguardavam esse dia, até que de repente Pedro teve revelação: você é o Cristo. Cristo não é o nome próprio de Jesus. Cristo é um título para ungido, é uma posição, é o escolhido de Deus. Você é aquele que Deus mandou para salvar o mundo dos seus pecados. Então Jesus falou: sobre esta revelação eu vou edificar a minha igreja. Então a igreja não é também apenas um ajuntamento de pessoas. A igreja é o ajuntamento de pessoas que têm revelação de que Jesus Cristo é o Senhor. A igreja é composta por pessoas que tiveram essa revelação de que Jesus Cristo é o Salvador do mundo. Sem Ele eu não posso viver, e eu entrego a minha vida a Ele. Por isso que não adianta nada você forçar seus filhos a se converter. Tem mulheres que nos procuram às vezes: pastor, por favor, faz o meu marido converter. Não tem jeito, minha irmã, é só quando ele tiver revelação. Não adianta você forçar seu marido: você tem que ir para a igreja, você tem que ir para a igreja, se você não for, vai para o inferno. Ele pode até vir, mas ele só vai mesmo fazer parte da igreja, ele só vai mesmo converter quando ele tiver revelação. Aí sim, vai ter um dia que de repente ele está aí ouvindo a palavra, e vai vir aquela revelação, e ele vai levantar daí chorando, e vai vir aqui entregar a vida para Jesus. Jesus disse: ninguém vem a mim, a não ser que seja atraído por meu Pai. Então todos aqueles que tiveram essa revelação, alguns vieram porque ouviram o Evangelho e tiveram o coração aberto para aceitar. Outros, por meio de sofrimento, chegaram a um ponto que estavam à beira da morte, ou à beira do abismo, e eles tiveram revelação: agora a minha vida está acabada, só Jesus pode me salvar, eu aceito Jesus. Ele aceita do mesmo jeito. Deus é tão bom, né? Que nos perdoa. Mas é quando tem essa revelação. Então a Bíblia diz que Deus edificou a igreja, ou está edificando a sua igreja, e as portas do inferno não podem prevalecer contra a igreja. Não há ninguém nem nada que possa destruir a igreja. Desde o comecinho a igreja foi perseguida, sempre houve nações, reis, organizações que tentaram destruir a igreja, nunca conseguiram e nunca vão conseguir, porque a igreja é de Deus. Hoje mesmo, se você ligar nos jornais, você vê que tem autoridades, está escancarado o desejo de alguns de oprimir a igreja, mas a igreja segue em frente como um exército poderoso. Amém, irmãos? Nós vimos aqui nesse vídeo do pastor Paulo, e de manhã eu passei outros vídeos sobre igreja perseguida, de irmãos que foram e estão sendo hoje em dia, torturados pela sua fé. Você sabia que milhares e milhares de pessoas, milhões na verdade, estão sendo perseguidos? Você sabia que aqui mesmo na América Latina tem países que estão vivendo um alto grau de perseguição cristã, perseguição contra o cristianismo, contra o evangelho? Mas a igreja nunca vai perder, porque ela é do Senhor Jesus. Amém? Então eu quero falar com você sobre isso. Não basta ter uma religião, não basta a gente estudar algumas coisas e fazer parte de uma comunidade. É preciso a gente ter essa revelação que Pedro teve sobre Jesus Cristo, o Senhor da glória. Amém? Isso é muito maravilhoso. Agora,
A principal missão da igreja é fazer com que cada homem e cada mulher tenha esse encontro com o Senhor Deus. Cada pessoa faça parte desse reino. A pregação de Jesus foi: arrependei-vos, porque está chegando o reino de Deus. Arrependam-se da sua maneira de viver, autônoma, independente, fazendo o que você quer. Arrependa-se e creia no Evangelho. Que Evangelho? Boa notícia de que o reino de Deus chegou, que agora Ele está trazendo o seu governo. Irmãos, deixa eu dizer uma coisa para você, como igreja. Os profetas do Antigo Testamento desejaram fazer parte da Igreja da Paz de hoje. Você vai sorrir, talvez, pensar que é uma brincadeira. Mas foi Jesus quem disse: os profetas desejaram ver um dos dias do Filho do Homem e não viram. Mas vocês estão aqui tendo um encontro com Ele, convivendo com Ele. Os profetas da antiguidade desejavam, eles sabiam que esse dia ia chegar e que Deus ia habitar no meio do seu povo, e eles desejaram isso, mas eles morreram e não viram. Nós estamos vivendo isso. O Espírito Santo habita em nós. Jesus mora comigo, mora com você. Vem para cá, vai para sua casa, vai para o trabalho. Nós devíamos ser um povo mais envolvido, mais comprometido. Deus espera que nós façamos o trabalho de levar esse evangelho a cada pessoa que encontrar conosco no nosso dia a dia. Esse é o papel da igreja. A tarefa de fazer discípulos de todas as nações foi confiada à igreja e seus membros. Ela não pode ser transferida para mais ninguém. Nenhuma outra instituição, nenhuma ONG, nem governos, nem político, ninguém pode levar o reino de Deus. Só a igreja tem essa prerrogativa. Sabe, a igreja tem um poder extraordinário. A igreja tem o poder de entrar na alma das pessoas, nos momentos de crise ou nos momentos de alegria. É só a igreja que alcança o coração das pessoas. Sabe, tem muitas instituições boas, como a Cruz Vermelha e outras, políticas públicas que acontecem muitas vezes quando há um desastre. Os governos se esforçam, fazem muitas obras boas, algumas empresas também. Mas só a igreja pode chegar lá e consolar o coração, a alma daquele que está aflito por ter perdido um ente querido. Então a igreja é muito importante e você faz parte disso. Amém? Você é parte da igreja. Essa tarefa de ganhar pessoas para Cristo é minha e é sua. Desde os dias dos apóstolos, os cristãos têm se preocupado ou procurado desempenhar essa responsabilidade de pregar o evangelho, de levar o nome de Deus a todas as partes. E tem tido grande sucesso, porque de um pequeno grupo, começando com 12 pessoas, lá em Israel, a igreja começou pequena, e ela se expandiu extraordinariamente pelo mundo todo. Sabe, a igreja hoje é composta por 2,5 bilhões de pessoas no mundo. Isso é um grande espetáculo. Nunca nenhum governo do mundo, nenhuma potência mundial, por mais que desejaram destruir a igreja, por mais que eles torturam os cristãos continuam. Eu passei um vídeo de manhã aqui, que passou até na Rede Globo. Em 2009 aconteceu algo, ela passou, se não me engano, 2019 ou 20, não lembro. Mas é um vídeo onde diz que um homem no Irã foi condenado à morte por enforcamento, porque ele abandonou a fé islâmica e converteu ao cristianismo. Ele foi condenado à morte, a mulher dele foi condenada à prisão perpétua, depois foi solta. Mas passaram 3 anos, aos altos níveis das cortes do Irã, tentando resolver, e chegaram à conclusão que ele tinha que ser mesmo enforcado. E por 3 vezes, o governo do Irã tentou convencê-lo a abandonar a fé cristã em troca do perdão da pena. E eu gosto da resposta que o repórter dá: mas ele não aceitou. Essa frase me deixou maravilhado. Mas ele não aceitou. Irmãos, eu temo pela igreja de hoje. Eu não sei se um de nós passássemos por isso, qual seria a nossa resposta. Porque muitos de nós trocamos a nossa fé por pouca coisa.
Eu não sei qual seria o papel da igreja de hoje. Eu não estou falando isso por vocês, porque eu tiraria meu chapéu para vocês. Eu admiro vocês. Vocês são pessoas muito apaixonadas por Jesus, muito comprometidas. Mas a igreja em geral hoje, muita gente está na igreja por causa de bênção. Nós fomos ensinados pela nossa religião tradicional que igreja é lugar de buscar bênção. Igreja não é lugar de buscar bênção. Deus te abençoe em todo lugar onde você está. Igreja é lugar de você ir lá para prestar homenagem ao Deus dos céus, que te sustenta, que te dá emprego, que te dá família, que te dá vida, que te mantém vivo. Aleluia, toda a glória seja dada a Ele. Só gente mesquinha que vai para a igreja só para buscar bênção, e se não receber a bênção, não fica na igreja. Não é assim. A Bíblia diz que nós não devemos ficar preocupados com o dia de amanhã, o que eu vou comer, o que eu vou beber. Ai meu Deus, quem faz isso são os pagãos, a Bíblia diz. Porque Deus sabe tudo que nós precisamos. Nós temos só que confiar nele. 2,5 bilhões de pessoas são nossos irmãos em Cristo, fazem parte dessa igreja no mundo. Aleluia. A igreja fala mais de 2.000 idiomas e dialetos no mundo todo, em todas as tribos, línguas, povos e nações. Sabe, tem línguas que a gente não entende nenhuma palavra, mas eles louvam a Deus com as mesmas canções, eles pregam o mesmo evangelho, eles falam do mesmo Jesus que nós. Nós somos uma potência no mundo. Amém? O mesmo poder que ressuscitou Jesus dentre os mortos habita em mim, habita em você. Nós deveríamos ser um povo mais ousado, mais ativo. Nós podemos sim. A igreja é a solução para o Brasil e para o mundo. É a igreja que ensina as famílias, a sociedade, criar filhos éticos, honestos, íntegros, que vai formar uma sociedade decente. Sabe por que o mundo está contaminado com tanta corrupção, com tanta falta de honestidade, com tanta traição, com tanta violência? Sabe por que os presídios estão cheios de pessoas violentas? É porque as famílias falharam, porque não conheceram a Deus, o evangelho não chegou até eles como deveria chegar. O evangelho é a luz que ilumina nas trevas e muda a história. Nós somos a igreja de Cristo. Qual é o nosso conceito sobre igreja? O que você está fazendo pela sua igreja? Sabe, irmãos, nós devemos chegar na igreja e dizer: o que eu posso fazer? Olha, eu tenho essa e essa habilidade. Onde eu posso me encaixar? Onde eu posso acrescentar para que a igreja continue avançando e conquistando o mundo, cumprindo o mandato de Jesus? Tem pessoas que não estão preocupadas com isso. Irmão, Jesus morreu na cruz do Calvário, um inocente morreu para nos livrar do inferno. O que mais ele poderia fazer para talvez tentar fazer com que tivéssemos um coração mais generoso, mais aberto, mais disponível para salvar os outros? Todos nós temos recebido esse mandato do Senhor Jesus de fazer discípulos. Mas o que é o reino de Deus que Jesus veio anunciar? Em Marcos capítulo 1, versículo 14 e 15 diz: depois que João foi preso, Jesus foi para a Galiléia proclamando as boas novas de Deus. O tempo é chegado, dizia ele, o reino de Deus está próximo, arrependam-se e creiam nas boas novas. Arrependam-se e creiam nas boas novas. Esses versículos resumem a pregação de Jesus. O evangelho é a boa nova de que Jesus Cristo é o Filho de Deus e que o reino de Deus está próximo, e indica que o governo de Deus é chegado até nós, e que esse governo está transformando o mundo, e que não é um mero domínio sobre as pessoas, mas é um reino
que está caminhando para culminar com Apocalipse capítulo 21, versículo 1, que diz que os anjos proclamaram, os anciãos disseram: bendito seja Deus, porque agora os reinos do mundo se tornaram do nosso Senhor e do seu Cristo, e Ele reinará para todo sempre. Esse é o propósito de Deus, o desejo de Deus, que a igreja leve o evangelho a todas as pessoas, para que o mundo todo possa ser colocado debaixo do seu domínio. Todos vão converter, pastor? Não, não vão todos, mas todos precisam ouvir para poder optar e dizer: eu aceito ou não aceito, e você poder dizer: Deus, eu fiz a minha parte. Amém? Isso é muito importante. Nós temos nossa consciência limpa, assim como aquele médico que fez todo o seu trabalho e disse: agora tudo que a medicina podia fazer, já fez, agora nós vamos ter que desligar a máquina. E você não vai acusar o médico de assassinato, porque você diz: realmente ele fez tudo o que tinha que fazer. Mas se não tiver feito tudo, devemos ficar preocupados com a resposta que Deus vai nos dar. Isso é muito, muito importante. O reino de Deus hoje, o que nós podemos ver no reino de Deus hoje? Em Lucas 13, 18 e 19 diz: então Jesus perguntou: com que se parece o reino de Deus? Com que o compararei? É como um grão de mostarda que um homem semeou na sua horta. Ele cresceu e se tornou uma árvore, e as aves dos céus fizeram ninho nos seus ramos. Jesus estava trazendo esse contexto para os judeus, porque a semente de mostarda era a menor semente conhecida da época. E os judeus esperavam, uma das razões porque não criam que Jesus era o Messias, porque eles esperavam que o reino de Deus ia se manifestar de forma apocalíptica, destruindo o mal, destronando o governo romano, tirando todos os injustos e implantando o reino de paz de uma vez só. E Jesus estava dizendo: não, não é assim. O reino de Deus não vem com aparente força, com aparente poder. Ele é como um grão de mostarda que uma pessoa plantou na sua horta. E ele nasceu, começou pequeno e foi crescendo. Sabe, eu fico imaginando uma família de 5, 6 pessoas, totalmente perdida, incrédula. E de repente um filho se converte. E desse um filho que chegou falando de Jesus dentro de casa, daqui a pouco a mãe, o pai, os irmãos, daqui a pouco a família toda está adorando a Deus juntos, e daqui a pouco essa família está influenciando a cidade, o seu bairro, os seus parentes todos estão se convertendo, o reino de Deus começando. Eu vou te falar uma coisa: não subestime o poder da igreja, não olhe para as pessoas ao seu lado e comece a dizer: ah, esse aí eu acho que eu não dou valor, ah, esse aí eu acho que não pode fazer nada, porque existe dentro de cada um de nós um poder extraordinário de Deus. É o Espírito Santo que habita em nós. Ele começa sem aparência, você não vai notar, ninguém vai dizer. Os judeus pensavam que a igreja ia nascer assim, ia vir do céu, um poder sobrenatural ia mudar tudo. Não, mas Jesus disse: não, a igreja vai surgir do meio das trevas, devagar, vai tomando conta, como uma enchente que vai tomando conta de todo o território. Assim é a igreja, um grão de mostarda. Existe um poema maravilhoso no livro de Cantares de Salomão, Cântico dos Cânticos, capítulo 6, versículo 10. Esse cântico, ele pode ter dois sentidos: o sentido literal e o sentido figurativo. Porque muito do que foi escrito no Antigo Testamento, ele tinha um sentido literal. Era um homem falando para sua esposa, provavelmente Salomão, fazendo esse poema para sua esposa. Mas também muitas vezes Davi fez salmos que ele estava falando como se fosse ele, mas ele estava representando Deus. É provável que o Espírito Santo usou esse poema para se referir à igreja. Diz assim, Cantares de Salomão 6:10. Quem é esta que aparece como a alva do dia, bonita como a lua, pura como o sol, impressionante como um exército com bandeiras? Que poema! Sabe o que é a alva da manhã? É quando os primeiros sinais de claridade aparecem no horizonte do céu.
Está tudo escuro e de repente começa o céu ficar meio claro. E vai aumentando e vai aumentando. Assim é a igreja. Quem é esta que aparece como a alva da manhã? Sabe, irmãos, a igreja é comparada à alva da manhã, porque a alva começa nas trevas, tudo está escuro. Eu lembro quando eu trabalhava com patrol, eu estava fazendo um trecho aqui na BR-174, que vai para Pacaraima, e na época do governo Otomar. E o Otomar era o seguinte, ele dizia, tem que entregar tal dia, se não entregar ele não pagava, para aquela empresa, tirava a empresa. Então eu tive que trabalhar não sei quantos dias, mas eu trabalhei a noite inteira, por vários dias. A noite inteira, desde cedo até amanhecer o dia, em cima da patrol, trabalhando. E eu lembro muito de uma curva que tem ali perto do 100, depois do 100 um pouco, que eu estava trabalhando tipo assim, meia-noite, 1h da manhã, 2h da manhã, 3h da manhã, e eu ficava observando quando a estrela da alva ia aparecer. E eu trabalhando com a patrol, sozinho naquele trecho, aí eu olhava, de repente a estrela aparecia bem no horizonte. E eu pensava, meu Deus, eu tenho que terminar até 7h, eu tenho que terminar esse trecho para começar outro. Aí quando eu olhava, a estrela já tinha subido bastante. Daqui a pouco começava a aparecer o céu brilhando. Assim é a alva da manhã, isso é a alva da manhã. Sabe como Deus olha para a igreja? A igreja, ela nasceu das trevas, daquele período maligno, onde o povo não estava buscando a Deus, mas ali começou a nascer uma família convertendo. 12 homens, depois 120, depois 500, e vai aumentando, e chegou a esse ponto de 2,5 bilhões no mundo, e nós fazemos parte disso. Na sua família, na minha família, eu fui o primeiro a converter. Sabe, a igreja é linda, é maravilhosa, como a alva da manhã, que começa nas trevas. Você teve toda a noite, você estava dormindo, a Bíblia diz, desperta tu que dorme, e nós despertamos, e hoje nós somos da igreja. E ela vai crescendo cada dia mais. Também a Bíblia diz aqui, o texto diz que ela é bonita como a lua. Qual o casal que nunca ofereceu a lua para sua noiva, né? Olha a lua cheia, ai amor, se eu pudesse eu te daria a lua. A lua é linda, né? Mas a lua não tem luz própria. A lua reflete a luz que recebe do sol. Assim é a igreja, ela é maravilhosa, ela tem um poder extraordinário, mas ela não tem luz própria, ela reflete a glória de Deus. É quando você é honesto no seu trabalho, é quando você é justo com seus funcionários, é quando você é uma pessoa elegante, que faz o bem, você está refletindo a glória de Deus na vida das pessoas. Quando você ajuda o pobre, quando você ajuda as pessoas a solucionar uma situação, por simples fato de ser da igreja, de ser crente em Cristo, você está refletindo a glória de Deus. Amém, irmãos? O texto diz também que ela é pura como o sol. O sol tem um poder extraordinário de luz e calor. Sem a luz do sol nós não viveríamos. O sol brilha, a Bíblia diz que Jesus é o sol da justiça. Ele disse para a igreja, vocês são a luz do mundo. E um exército, impressionante como um exército com bandeiras. Sabe, irmãos, é muito lindo quando um exército vence uma batalha e que eles voltam. Sabe, o exército tem umas liturgias maravilhosas. Quando eu servi no exército, sabe, naqueles dias que a gente fazia aqueles treinamentos bem puxados, que depois eles iriam celebrar a vitória, todos vocês passaram, e eles faziam uma formatura, eles enfeitavam o quartel, eles botavam aqueles rojões, tudo preparado, para na hora que a gente estivesse passando, marchando com a nossa arma, com aquelas bandeiras, estourava aquelas bombas, dando boas-vindas, sabe, e o coronel chegava lá, e dava boas-vindas a todo aquele pelotão, e sabe uma coisa linda, maravilhosa, a Bíblia diz que a igreja, ela é impressionante, como um exército com bandeiras. Isso é muito maravilhoso. A igreja tem essa grande importância. Nós precisamos ser mais conscientes do que nós somos nessa terra. Número 3, como implantar o reino de Deus? Como eu posso implantar o reino de Deus? Se todos nós somos convidados para fazer isso. Primeiro passo é você permitir que Deus governe sua vida.
O primeiro passo é você permitir que Deus assuma o governo da sua vida. Isso se faz entregando a vida para Jesus. Irmão, não é passando para a Igreja da Paz, é entregando o domínio da sua vida para Jesus, é deixando o reino de Deus governar você agora, é dizendo: eu abro mão do meu estilo de vida, eu vou agora deixar Jesus me governar. Entregar a sua vida para Jesus, esse é o primeiro passo. O segundo passo é você obedecer aos princípios do reino. Eu vou viver agora dentro dos padrões do reino. Eu não vou mais viver do jeito que eu costumava viver. Eu agora vou bater continência para Deus, para o reino que eu faço parte. Como eu posso praticar isso? Tem alguns versículos que todos nós da nossa igreja aqui sabemos decorado, porque Deus já nos deu um chamado especial, nós sabemos qual é a nossa missão. É Mateus capítulo 28, versículo 18 a 20, que Jesus disse assim: todo poder me foi dado no céu e na terra. Ide, portanto, e fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado, e eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Ou seja, se a igreja fizer isso, a igreja que praticar isso, vai poder contar com a presença de Jesus todos os dias, até a consumação do século. E como que se faz discípulos? Porque, irmão, nós somos acostumados a ter as nossas rodinhas de comunhão da nossa igreja. Lá em casa tem 6 células que acontecem lá, 7 agora, porque tem uma na sexta-feira. E a minha célula, segunda-feira, é gostoso demais ter aquela comunhão. Tem dia que tem até carneiro assado. Muita comida, os irmãos se sentam, depois de a gente louvar a Deus, orar uns pelos outros, tirar a nossa oferta, ouvir a palavra, mencionar, tratar sobre a palavra, aí nós vamos para a comunhão, e é gostoso ficar naquela rodinha só de irmãos. Mas existe um mandado de Deus, de sair daquelas 4 paredes, sair daquela rodinha e levar esse evangelho para as pessoas. Vão e façam discípulos de todas as nações. Como que faz discípulo? Ele diz aqui: batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. O que é batizar nesse ponto aqui? É inserir a pessoa na igreja. Batizar, irmãos, é isso aqui, ó, inserir, imergir, é colocar dentro. É você pegar uma pessoa, falar do amor de Deus para ela, e encaminhar ela para a igreja, e fazer ela deixar de ser uma visitante, uma convidada, e ela poder dizer: agora é a minha igreja, agora eu sou a igreja. É você conduzir essa pessoa a esse ponto de inserir ela na vida da igreja. E o trabalho acaba aí? Não. Aí a Bíblia diz: você deve ensinar ela todos os dias a praticar tudo aquilo que Jesus nos ensinou. Aí você vai poder dizer: Jesus está comigo todos os dias até a consumação do século. Amém? Essa é uma grande missão que é para todos nós. Não é na nossa força, não é na nossa habilidade. Ele disse: todo o poder me foi dado no céu e na terra. Ele disse: eu edificarei a minha igreja. Você pode contar com ele. Ele disse: quando você abrir a sua boca, eu vou dar as palavras que você deve falar. Amém? Isso é muito importante, é na força dele. Em Mateus capítulo 12, versículo 30, tem um versículo que eu não sei se eu leio ou se eu não leio aqui. Vocês querem que eu leia? Olha o que diz: quem não é por mim, leia o resto aí. Quem comigo não ajunta, espalha. Irmãos, tem vezes que o pastor fala esse mesmo versículo aqui e as pessoas ficam melindradas, saem da igreja: o pastor está chamando a atenção. Mas eu vou deixar Jesus mesmo chamar a atenção. Mateus capítulo 12, versículo 30, ele diz: quem não é por mim é contra mim. Quem comigo não ajunta, espalha. Ou seja, quem não faz nada está atrapalhando. Quem não se envolve está sendo um peso. Sabe, eu não estou dando uma bronca em vocês, porque eu sei que essa igreja é envolvida. Eu estou dizendo para nós sermos mais ainda, mais conscientes ainda. Não deixar que os de fora nos influenciem. Não, nós vamos influenciar os de fora. Nós temos um chamado de Deus para conduzir um grande avivamento. Deus prometeu que vai trazer um grande avivamento para essa cidade. Vai começar aqui no norte e vai atingir todo o Brasil. Mas vai começar aqui, você e eu precisamos estar dentro disso até o pescoço. Para a glória dele, para o louvor dele.
Lucas 10, 1 e 2, Jesus disse, o texto diz que Jesus escolheu 70 discípulos e mandou de 2 em 2 para a cidade onde ele deveria passar depois, e disse: a seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. Peçam ao dono da seara que mande mais trabalhadores para a sua seara. Irmãos, isso fala de oração, de nós intercedermos. Deus manda mais líderes, Deus manda mais pessoas que vão treinar outros para ser um de nós, para aumentar o número, mais e mais. Nós temos oração aqui todas as 6 horas da manhã, aqui numa sala, de terça a sexta. Toda terça-feira, das 18h30, nós temos oração numa outra sala, só as mulheres, e na outra sala, só os homens. Nós vamos começar um jejum agora de 21 dias, no dia 6 de fevereiro começa, vamos ter mais oração, e nós estamos clamando: Deus, nós queremos ganhar mais pessoas, Deus, nós queremos ter mais gente trabalhando, nós vamos conquistar o maior número de células, para conquistar mais pessoas. Venha orar com a gente, venha fazer parte disso, rogue ao Senhor da seara, que mande mais trabalhadores. Talvez você nunca vai ser um líder, mas você pode ser aquele que ora para Deus mandar outros líderes, amém? Isso é muito importante. É um trabalho que Deus está nos dando aqui. E em Mateus 24, 44, Jesus disse: estejam preparados, porque o Filho do Homem virá a hora em que vocês menos esperam. Irmãos, nós estamos vivendo um tempo que não temos certeza de nada. Com a Covid, amanhã pode ser a nossa vez. Nós estamos numa fila talvez está chegando perto da nossa ficha. O mundo está violento, tanta coisa está acontecendo. Ou Jesus pode nos chamar mesmo, e aí eu creio que nenhum de nós vai querer ficar constrangido diante de Deus, de dizer: eu não fiz nada, ou eu fiz pouco. Nós podemos fazer muito mais. Sabe, a hora que nós não esperamos, Ele virá. Assim como foi nos dias do dilúvio, que Noé avisou todo mundo, pregou: Deus vai trazer juízo, se arrependam, e o povo não ligou. A Bíblia diz: até que o dilúvio veio e tomou a todos. Assim também, nós precisamos estar alertas, porque Jesus virá na hora que nós não estivermos esperando. E eu acho que está muito mais perto agora, porque a Bíblia diz assim: a hora que não cuidais, o Filho do Homem virá. Ou seja, a hora que estiverem pregando pouco sobre isso, quase ninguém está falando sobre a volta de Jesus. Talvez é nessa hora que Ele vai voltar. Talvez isso é um sinal de que Ele está para voltar. Até as pessoas do mundo, elas estão dizendo: eu acho que Jesus está para voltar. O mundo está para se acabar, porque a situação não está bonita. Nós que temos a luz, devemos estar preparados e preparando pessoas, amém? Agora, uma promessa maravilhosa de Jesus em Mateus 24, 14, que diz: e será pregado este evangelho do reino a todo mundo, para testemunho a todas as nações, então virá o fim. Irmãos, aqui mesmo em Boa Vista, embora você diga: Boa Vista, todo mundo tem uma Bíblia. Hoje, quem tem celular tem Bíblia, pode ter a Bíblia. Hoje as pessoas conhecem um pouco de Deus, mas tem muita gente que mora na nossa cidade, que nunca teve uma boa explicação do evangelho. E cabe a nós levarmos essa boa explicação, através de uma boa amizade, através de boas maneiras, sendo uma pessoa amiga, conquistando essas pessoas, fazendo elas sentirem confiança em nós, para que possa abrir o coração, e nós levarmos esse evangelho do reino, para que elas tenham a chance de escolher conscientemente o que elas querem, porque muitos estão enganados, pensando que estão bem lá no mundo, e é a nossa tarefa, a nossa responsabilidade, levar elas a essa verdade. Todos devem ter a oportunidade de ouvir sobre a salvação e fazer a sua escolha. Todos devem ter essa oportunidade. A nossa tarefa não se resume apenas em falar do evangelho, mas treinar outros para somar conosco nessa nobre missão. Eu creio que Deus chamou essa igreja para essa missão específica, de ganhar almas, fazer discípulos, formar grupos pequenos, vínculos. Uma igreja que não depende do prédio. Isso aqui é a nossa casa. Eu acho legal que nossa construção lá, nós chamamos de nossa casa. Nós não chamamos de igreja, chamamos de nossa casa. Porque a igreja somos nós, o povo unido, o povo que tem o mesmo Deus habitando em si. Essa é a igreja de Cristo. E nós estamos no caminho certo. Eu quero declarar sobre a sua vida um tempo diferente, de renovação. Nós estamos no começo do ano, é tempo da gente renovar
completamente a nossa fé. Amém? Eu quero fazer uma oração por cada um dos irmãos, pedindo a graça de Deus sobre sua vida. Talvez naquelas áreas que você tem tido dificuldade até de crer, talvez você tenha tido dificuldade de ler a Bíblia, talvez você tenha dificuldade de orar, talvez você está um pouco influenciado pela internet ou pelas coisas do mundo, e você acha que não tem muito tempo para Deus. Eu quero orar nessa noite, pedindo que em nome de Jesus se quebre toda a cadeia que tem prendido você longe da intimidade com Deus. Eu oro que toda nuvem que abafa, que ofusca a visão de cada um, que faz com que você não tenha revelação daquilo que você vive hoje, do privilégio que você tem de fazer parte do reino de Deus, possa se dissipar e abrir seus olhos espirituais para você começar a caminhar como um exército com bandeiras, um exército impressionante, animado, encorajado, corajoso, cheio de fé. Amém, irmãos?